Amém, vamos orar. Pai, nós vamos tomar da Santa Ceia. Nós temos que pensar, Senhor Pai, em tudo que o sangue do Teu Filho comprou. E, Senhor Deus, como nós somos chamados a diligentemente olhar a Tua Palavra e ver o quanto nós estamos desfrutando de todas as sortes de bênçãos espirituais que foram compradas por um preço infinito. Seria, Senhor Pai, contraditório falarmos com grande gratidão, supostamente, em nossos corações, de que estamos totalmente felizes por Cristo ter comprado toda a sorte de bênçãos espirituais, quando, Senhor Pai, não nos interessamos por elas em nosso dia a dia. Portanto, Senhor Pai, queremos ter um coração que corresponda a essas grandes declarações da Tua Palavra, mas grandes declarações, Senhor Pai, que saem dos nossos lábios, por exemplo, nos hinos que cantamos nesta manhã. Nós queremos, Senhor Pai, uma vida, Senhor Deus, coerente, que manifeste a beleza do Teu Filho e que nunca esqueça o preço, Senhor Pai. Por isso Ele disse: fazer isso em memória de mim. Peguem o pão, peguem o vinho, não esqueçam. Que todo mundo aqui, Senhor Pai, seja constrangido pelo Teu Espírito, se tem, Senhor Pai, realmente acordado pela manhã e vivido o dia, sem se lembrar a razão pela qual estão no mundo. Então fale conosco, em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo diz assim em Romanos 8, 22 e 23, sabemos que toda a criação, que toda a natureza criada geme até agora, com dores, como dores de parto, e não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, fé, regeneração, os frutos do Espírito, né? E mesmo nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, ou seja, a redenção dos nossos corpos. Pensem, nós vamos tomar da Santa Ceia e um homem ao lado de Jesus, uma das pessoas que estavam sendo crucificadas ali, foi chamado eficazmente. Ele não é um exemplo de alguém que crê em Cristo em última hora. Essas coisas não existem. Quem crê em Cristo só porque está morrendo e quer jogar com o fato de que, se eu estou morrendo, é melhor eu crer que vai que, não é? Essa pessoa está dizendo que se eu morrer e se eu falar que Jesus é o Senhor, eu vou para o céu, eu vou falar, porque eu estou morrendo, é horrível, a vida está acabando. Gente, assim não é regenerada, não existe conversão de última hora. O que existe é que Deus determinou a hora dele chamar os seus eleitos. E Deus pode ter determinado os momentos finais de alguém para chamar, mas se chamar, Ele vai chamar da mesma forma que Ele chama todos os eleitos, não porque está com medo de morrer, não porque é o último momento, mas porque viu a glória de Cristo. Porque a luz do Evangelho brilhou em seus corações, e como Paulo diz, Deus disse: haja luz. E Deus fez isso. Então o ladrão na cruz, ele não é o exemplo de alguém que se converte na última hora, ele é o exemplo de alguém que se converte exatamente no momento, no local mais inapropriado, mas que foi o que Deus decretou na eternidade. Os que dantes conheceu, a esses chamou. E Deus determinou chamar aquele homem ali naquele lugar, para ele mostrar que o chamado eficaz nos mostra uma beleza em Cristo que ninguém mais pode ver. E não havia hora mais imprópria para alguém ver a glória de Jesus como naquele dia. Isaías diz, por exemplo, que ele estava tão desfigurado que não parecia mais um ser humano. É para isso que aquele homem está olhando, para um homem que foi tão surrado, tão maltratado, tão brutalizado, tão torturado, que não parecia mais ter feições humanas. E ele viu nele o Rei da Glória. O ladrão da cruz pode dizer o mesmo que João: o Verbo virou gente e habitou entre nós, e vimos a sua glória como da do unigênito do Pai. Então a luz do Evangelho brilhou no coração daquele homem, e ele pôde ver aquilo que o homem natural não pode ver. Como nós sabemos, Paulo diz que o Deus desse século cegou o coração dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo para eles. Agora, isso nos coloca diante de uma situação evidente. Deus não precisa de um tempo para nos preparar para o céu. O poder de Deus e o poder da graça de Deus não precisa de um delay de tempo para nos fazer prontos para o céu.
Deus pode, se quiser, se for a hora que Ele determinou soberanamente, chamar alguém e imediatamente glorificar essa pessoa. E essa pessoa vai estar na sua presença por causa dos méritos de Cristo, totalmente justo, totalmente santo, como lá Judas 24 diz, nos apresentar imaculados diante da glória de Deus, ou seja, nos apresentar pelo poder de Cristo e pelo que Ele comprou na cruz, tão perfeitos que o olho de Deus vai dizer, imaculado, perfeito. Não é anjos que vão dizer, não é outros homens glorificados, o próprio Deus, cujo nem os céus são puros aos seus olhos, vai olhar e ver tanto a perfeição do seu Filho, que vai dizer, imaculado, perfeito. E isso não é necessário nenhum delay, não é necessário anos de preparação. Jesus disse para aquele homem, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E isso não evitou ele de experimentar tudo que Paulo disse aqui, mesmo nesse pequeno espaço de tempo entre o chamado de Deus na vida dele e a glorificação. Porque você vê, a Bíblia diz que Jesus morreu mais rápido do que os ladrões, tanto que não se converteu, quanto que foi chamado. E por isso, o costume de quebrar as pernas, por exemplo, dos homens crucificados, para que eles morressem mais rápido. Mais rápido era o quê? 1 dia, 2 dias, que era o que uma pessoa ficava na cruz para morrer. Eles quebraram as pernas dos ladrões, porque, ao contrário de Jesus, eles morreram mais rápido. Havia uma profecia que nenhum dos ossos de Jesus seriam quebrados. Você vê que o fato dele realmente ser um homem regenerado mostra que Deus, é óbvio, não precisa de nenhum tempo para nos santificar, para nos apresentar imaculados. A outra coisa é que o fato de sermos regenerados, como Paulo diz assim, toda a criação geme e nós gememos junto, não nos alivia de nenhuma dor da criação. Tanto um ladrão, aquele que foi chamado soberanamente, quanto o outro que não foi, que morreu em sua impiedade, duraram as mesmas horas de sofrimento, agonia, aflição. Os dois tiveram suas pernas quebradas, e o fato dele ser chamado por Deus não livrou ele de todas as aflições que o homem natural, que o homem nascido de mulher experimenta no mundo. Em nada ele sentiu menos dor, a morte foi mais benevolente, não é? Ele estava morrendo, como o autor de Hebreus diz, morrendo na fé, morrendo em paz, mas não com menos dor. Então Paulo diz, a criação geme, nós também gememos. Agora, se Deus podia nos glorificar imediatamente, nos colocar perfeitos diante dele, e se ele não precisa de nenhum tempo para fazer isso, então por que ele nos deixa viver tantos anos depois de nos chamar, participando de uma criação que geme? Por que nós vivemos num mundo que sofre? Por que todas as doenças que todos os homens são sujeitos, os filhos de Deus estão sujeitos também? Toda espécie de homem exterior se corrompendo. Não há nada que a criação esteja experimentando que nós não experimentemos em nossos próprios corpos. É porque nós estamos aqui para manifestar algo maior do que simplesmente sermos preparados. Como sabemos, Deus podia fazer isso imediatamente, nos glorificar para o céu. Nós estamos nesse mundo com o propósito de manifestar Cristo, como vamos manifestar na eternidade. E nesse contexto, muitas pessoas hoje, elas gostam de falar sobre a fraqueza humana. E elas falam sobre a fraqueza, suas debilidades físicas, como Paulo diz que a criação geme, suas debilidades psicológicas. E isso é bom, num certo sentido, porque deixa claro para as pessoas essa realidade de que nós, como toda a criação, gememos. Mas, estranhamente, na nossa época, as pessoas não falam das suas fraquezas e de gemer com a criação, como a Bíblia fala. As pessoas falam como isso, como que dissesse, está vendo? Entre eu e você não há nenhuma diferença, nós somos iguais. A diferença final é que você vai estar perdido se você não está em Cristo e eu não.
Mas nós estamos na mesma miséria, com as mesmas dores, e nós reagimos igual a isso. E, na verdade, a Bíblia nunca fala assim. Não há nenhum livro, poucos livros são tão amados, não é? Para mim, por exemplo, que oro sempre ele, todos os dias, como os salmos, são homens orando, homens sinceros, homens que mostram, se despem e se mostram como homens que fazem parte de uma criação que geme, falam das suas fraquezas, das suas necessidades, da sua situação, mas eles nunca falam isso para dar uma ideia no final de que a graça de Deus não é capaz de lidar com isso triunfantemente. Nunca é assim que esses salmos falam. Então muitas pessoas falam da graça de Deus só para falar como ela é impotente para fazer qualquer coisa diferente em nossas vidas. Então, alguém pode dizer, não é bom falarmos que nós somos frágeis? Contanto que nós falemos que a graça de Deus é suficiente para a nossa fraqueza. De fato, eu não posso passar a ideia de que eu sou um homem forte e eu posso enfrentar determinadas situações e aflições, porque eu sou um homem frágil, e isso é verdade. Mas se eu passar a ideia de que a graça de Deus não basta para aquela situação, então é óbvio que eu não estou falando como a Bíblia fala sobre essas coisas. Paulo fala sobre as suas fraquezas, as suas debilidades, suas aflições, mas ele diz o quê? Mas em todas essas coisas eu sou mais do que vencedor em Jesus Cristo. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nunca acaba com uma nota assim, eu sou igual ao mundo, a única diferença é que no final eu vou para o céu, mas essas coisas fazem em mim a mesma coisa. Então nós temos que admitir que nós somos um vaso de barro, e nesse sentido não há diferença entre nós e o homem natural. Nós gememos junto com a criação, mas nós temos que evidenciar para o mundo que dentro de nós há um tesouro infinitamente valioso, o que difere a gente do mundo à nossa volta. Então, por que Deus nos deixa no mundo tantos anos, às vezes, se Ele podia nos glorificar imediatamente? É que esse mundo precisa ver algo, precisa ver esse tesouro em vasos de barro, que somos nós. Então o que o mundo mais precisa de você, e quando eu falo mundo, eu estou falando as pessoas que trabalham contigo, as pessoas que moram contigo, as pessoas que convivem contigo na igreja, as pessoas que convivem contigo no seu trabalho, o que elas mais precisam de você é da tua alegria em Cristo, que que é invencível no meio da tristeza e do sofrimento. Elas precisam ver que o teu vaso de barro contém um tesouro imenso. E isso é o que o mundo mais precisa ver em nós. Porque ele precisa ver em nós uma coisa que ele não vê em nenhum outro lugar. Então eu quero que todos nós aqui, Jardim da Luz, sejamos levados por Deus à experiência, aquela experiência que Paulo declara de entristecidos, mas sempre alegres. Ou seja, nós gememos com a criação, mas diferente de toda a criação, há uma alegria sempre triunfante em nós. Cada sermão vai nessa direção. Diante dessa realidade bíblica de estarmos tristes, mas sempre alegres, a Bíblia nunca diz que você está sempre triste, mas tristes, mas sempre alegres. Essa é algo contínuo. Nós vestimos vestes de louvor ao invés de um espírito angustiado. Nós não vestimos um espírito angustiado. Angústias chegam em nossas vidas, mas nossas vestes sempre são vestes de louvor. Então eu fico consternado com cultos que são tratados como o quê? Talk shows, entretenimento, onde tudo soa como uma tagarelice, em que nós falamos um monte de declarações que não são verdadeiras. Por exemplo, nós acabamos de cantar agora, o que eu quero é estar contigo. Aí passa a semana toda sem nenhuma evidência de que nós realmente queremos estar diante da face de Deus. Cultos que são um monte de tagarelice, que não significam nada de verdade, são um horror. Então a gente fica consternado diante de um culto que é o que? Algo brincalhão, é algo animado, projetado para pessoas se sentirem alegres superficialmente, alegres como o mundo. O entretenimento, não há nenhuma mentira em falarmos que o entretenimento alegra as pessoas, mas ele é totalmente tênue,
Enquanto a pessoa está vendo filme, enquanto a pessoa está ouvindo a música, enquanto a pessoa está vendo a partida de futebol, ela consegue realmente se esquecer das coisas e se divertir. Mas você vê que aquilo aqui é como uma droga, não é? Aquilo ali te tira da realidade. Assim que tudo acaba, você volta a ser a pessoa que você era. Um culto não tem nada a ver com esse tipo de entretenimento e de alegria ou algo brincalhão projetado para fazer você se sentir bem durante os momentos de culto. Ou no momento que você está lendo a Bíblia. Ou o culto que é cheio de psicologia secular, tomando lugar do evangelho, fazendo os homens tentarem se auto-ajudar, se auto-curar com receitas humanistas. Eu olho para esses cultos onde tem ou entretenimento, ou ambição, ou uma ambição por cura, ou a psicologia secular disfarçada de evangelho, e eu penso, será que nós não sabemos que existem pessoas lá fora que estão morrendo de câncer? Será que nós não sabemos que não há nada que ajude as pessoas com câncer a enfrentar o fim das suas vidas de maneira triunfante? Que droga faz alguém enfrentar o câncer? Você pode tomar uma droga antidepressiva porque está com câncer, mas quando o efeito da droga passa, você ainda está com câncer. Drogas podem ajudar e dar uns momentos, mas o fato é que elas não lidam com aquilo que é o tormento do coração do homem. Ele está morrendo, a sua vida não tem propósito, ele não consegue aliviar brevemente os sintomas. Pode ter o seu valor, entre aspas, mas não muda nada. Depois que aquilo acaba, você tem que tomar de novo, e aquilo nunca é suficiente para resolver os problemas do coração do homem. As pessoas estão morrendo de câncer, as pessoas estão vivendo um casamento cujo é um inferno. As pessoas estão vendo filhos partirem, vendo filhos destruírem suas vidas. As pessoas têm filhos que partiram seus corações. Elas têm 1000 contas que elas mal conseguem pagar e elas acabam de perder o emprego. Elas estão sem salário, elas estão com medo, incompreendidos, deprimidos, quem sabe. O que você vai criar como uma atmosfera de adoração brincalhona, irreverente, descontraída, ou o papo da psicologia secular? O que isso tem ajudado as pessoas a enfrentarem a realidade de, como nós estávamos vendo outro dia, a cada manhã novas viúvas choram, novos órfãos gritam, novas tristezas se levantam na face do céu. Então você vai dar a essas pessoas mais recursos humanos, mais humanismo secular para lidar com o fim da sua vida. Você vai dar mais entretenimento. Então, é claro, haverá aqueles que podem ouvir nós pregarmos e dizer: olha, então você acha, pastor, que nós precisamos de uma atmosfera melancólica e sombria e tensa e pesada, carregada? Não, eu sou totalmente contra isso. Se algo que eu não prezo é por uma atmosfera melancólica, eu não entendo, não é o assunto de hoje, mas quando as pessoas falam de adoração, elas têm um problema com a beleza. Você já viu isso? Quase sempre que as pessoas falam de adoração, elas falam: não, a adoração congregacional, isso não está escrito em nenhum lugar da Bíblia. Tem que ser desprovida de beleza, as músicas não podem ter beleza artística, vocal, instrumental. Não está isso na Bíblia. A Bíblia diz assim: tocai e tocai bem para o Senhor, tocai e tocai com arte. Quem inventou a beleza foi Deus. Certa vez eu fiz vários vídeos na internet, sempre eu boto paisagens deslumbrantes. Muitas pessoas assim, espirituais, entre aspas, dizem para mim assim: olha, eu gostei menos das paisagens. Eu falava: você não gostou? O que você queria que botasse assim? Eu queria um fundo preto. Eu falei: por que você gosta de um fundo preto quando você pensa em Deus? Para não distrair a gente de Deus. Falei: engraçado você, né? Eu não ia querer escolher você se você escrevesse um salmo, porque você não tem nada para dizer, né, de que realmente encanta. Deus não tem medo da natureza, Deus não tem medo das montanhas lindas, Deus não tem medo da concorrência do mar lindo. Ele criou essas coisas para expressar sua beleza.
Então, Davi diz, os céus manifestam a glória de Deus. Ele não diz assim, para me ter a glória de Deus, eu preferia que o céu fosse preto, mas essas estrelas, elas me distraem. Como se Deus não tivesse criado essas coisas e tivesse preocupado, a beleza vai me ofuscar. Não, o que ofusca o coração do homem é seu coração escuro, que não ama Deus. Quando um coração ama Deus, ele olha para a beleza. Ele olha para a beleza e diz, isso manifesta a tua glória, Deus. Esse mar, esse sol, isso tudo me faz ficar encantado pela tua beleza. Porque se isso é um eco da tua beleza, então o que não é a sua beleza? Música, nós queremos a música mais linda, nós queremos as vozes mais harmônicas. Nós não imaginamos que o céu, por ser espiritual, todo mundo canta desafinado, a música é horrorosa, e todo mundo fica perturbado eternamente, que música horrível, mas Deus é bom. A gente não imagina isso, não é? A gente costuma dizer aqui também que a gente canta, e é costume dizer assim, vozes angelicais. Como é que você imagina quando diz isso? Um monte de voz horrível, isso é o pecado, queridos. Não é? Isso é o inferno. Então você imagina vozes lindas, maravilhosas, e não tem ninguém no céu, mar de ruas de ouro, está falando sobre o céu, sobre a beleza do céu. Nunca a Bíblia diz assim, o céu é tudo preto, você não vê nada. Nós fomos criados para ver a beleza. Deus não tem medo da beleza, Ele criou a beleza. O que o homem tem é um coração pecaminoso que transforma as coisas boas de Deus em coisas ruins. Então, a pessoa que acha que para ouvir um vídeo, sei lá, do John Owen, precisa de um fundo preto, essa pessoa não ia poder sentar com Jesus no Mar da Galileia para Jesus pregar. Elas iam pensar assim, poxa, pregar aqui no Mar da Galileia, esse mar lindo, esse sol lindo, Jesus botou o barco como um púlpito, estragou tudo, porque como é que vai ser espiritual no Mar da Galileia? Não. Nós experimentamos Deus de tal maneira real em nossas vidas, que essas coisas não são concorrentes para Deus, apontam para Deus. E então eu não acho que as pessoas precisam de um fundo preto, de uma atmosfera melancólica, uma atmosfera sombria, tensa, pesada, carregada, para a gente ser espiritual. Isso é a Idade Média, isso é Lutero no convento, com roupas pretas, cantando aquelas músicas, o canto gregoriano, entendeu? Todo mundo sem rir, todo mundo sem sério, todo mundo na clausura. Olha o nome do lugar, clausura. Aquilo era espiritualidade diabólica, não é? O Lutero disse, quando eu encontrei a doutrina da justificação, foi como se eu entrasse num paraíso. Ele saiu da clausura, ele foi lá para o cavalo branco, beber com os amigos, falar sobre a Bíblia, enquanto Deus mudava o mundo. O Lutero é o pai da música na Alemanha, é o pai da língua. Davi é o pai da poesia na Bíblia, não é assim? Ele não fala nada normal, ele não faz, tudo que ele fala, os céus são como a cortina da tua morada. Você vê, ele está vendo beleza do céu, em vez de ser aquele fariseu que está dizendo, o céu tinha que ser preto, Deus. Ele está dizendo, são como a cortina, é como se houvesse muitos diamantes, é lindo, Deus, nós te amamos. Então eu não acho que tem que ser tenso, pesado, carregado. Não é. O que eles precisam é sentir uma alegria indomável em Jesus Cristo, em meio ao sofrimento e à tristeza. Nós não precisamos nem da melancolia, nem de nada artificial. Nós vamos ver a beleza infinita de Cristo. E se a beleza dele se manifesta no Mar da Galileia, ensolarado, com ele em pé em cima do barco, no pôr do sol, nós não vamos nem perder a beleza dele, porque para a gente o sol é mais bonito do que ele, e nem nós teríamos mais de Jesus se fôssemos fariseus na caverna. Na época de Jesus tinha os essênios. O que os essênios faziam? Viviam assim, iam lá, se separavam de tudo, era aquela vida igual a dos mosteiros medievais, sem beleza, sem comida. Lutero passou doença para o resto da vida, por quê? Porque ele achava que muita comida gostosa, essas coisas eram ruins. Ele era monge, ele comia o mínimo possível, ele não usava muito casaco, porque tudo é isso, essas coisas, esses confortos, essas belezas vão nos afastar de Cristo. O que afasta o homem de Cristo é exatamente o seu coração, que não se regozija em Cristo. Você vê, Lutero no mosteiro se regozijava nas suas próprias capacidades de sofrer, de pagar um preço, de alguma coisa que o distanciava totalmente do Evangelho. Então, se nós vamos estar entristecidos e sempre alegres, não tem nada a ver com o fundo preto.
ou fugirmos do mundo em que Deus nos dá, ou das belezas que Ele colocou no mundo, é ter olhos para ver muito além daquilo que as pessoas podem ver, é sermos entristecidos, mas sempre alegres. Nós precisamos provar que essas pessoas que fazem parte da igreja, cada um de nós, precisamos provar para o mundo que nós não estamos de brincadeira aqui. Quando nós cantamos, eu só quero estar contigo, nós temos que mostrar ao mundo que não é brincadeira. Quando nós cantamos que Deus nos escolheu, e isso para nós inunda a nossa alma de alegria, nós precisamos mostrar ao mundo que esse tesouro é de verdade. Que nós não estamos usando o cristianismo como uma plataforma para promover a velha autoajuda humanista de todas as filosofias sociológicas, psicológicas que o mundo oferece todos os dias. O mundo precisa da grandeza e da majestade sobre suas cabeças, como galáxias de esperança. Galáxias de esperança que brilham tão intensamente, como quando nós vemos no lugar escuro o braço da Via Láctea, que reluz em beleza infinita para nós. Eles precisam da nossa insondável manifestação de Cristo crucificado, ressurreto, que com seus braços abertos, sangrando, com seu rosto cheio de sangue, nos abraça com o seu amor, encanta os nossos corações. Não precisamos de artifício de fundo preto para que a beleza que o próprio Deus criou nos desvie dele, porque o que nos desvia dele são nossos corações que acham que um fundo preto e a nossa suposta espiritualidade pode nos fazer remerecer algo de Deus, já que nós estamos abrindo mão da beleza, quando na verdade todas as coisas que Deus criou para nós desfrutarmos dela com ações de graças. O apóstolo Paulo diz, são doutrinas de demônios. Ele diz, aquelas que proíbem isso, aquilo outro, não toques, não olhes, não manuseis, fique ali com o mínimo, com nada, para ver se você controla. Por quê? Porque nós queremos olhos que, quando olham para todas essas belezas, vejam o autor dessas belezas, a razão delas existirem. Por que Deus, em vez de criar um mundo, não criar um mundo em tons de cinza, criou para nós um mundo cheio de cor e cheio de beleza, e não um mundo de uma nota só, mas de várias notas que formam músicas, melodias, harmonias vocais, instrumentais, e ouvidos que são capazes de identificar de uma maneira quase que milagrosa o som de uma harpa, o som de uma flauta, o som de um violino, e não ser só uma cacofonia confusa de sons difusos para Deus se sentir seguro. Com música feia e horrível, eles vão me amar. Com paisagem feia, eles vão me amar. Nunca foi esse o problema do homem, não é? Mas um coração que não consegue ver a beleza de Cristo. E eles precisam da rocha de quilômetros e quilômetros de profundidade da palavra de Deus sobre os seus pés. É isso que os cultos precisam dar. Eles precisam ouvir a gente cantar com todo o nosso coração a um hino antigo, baseado num poema de William Cowper, que diz assim: vós santos temerosos, coragem revigorada, as nuvens que tanto temeis estão cheias de misericórdia e se romperão em bênção sobre a sua cabeça. Seu propósito amadurecerá rapidamente, desdobrando a cada hora o botão. Pode ter um gosto amargo, mas doce será a flor. Eu invejo William Cowper por poder escrever uma letra de uma poesia tão linda para mim. Não ficou pensando assim, está muito lindo isso me arrebata, essa poesia, eu esqueço de Deus. Eu penso, graças a Deus, pelo talento, pelo dom que ele deu a William Cowper, de descrever as coisas que eu queria descrever com essas palavras, mas certamente eu não poderia. As nuvens que tanto temeis estão cheias de misericórdia e se romperão em bênção sobre a sua cabeça. Seu propósito amadurecerá rapidamente, desdobrando a cada hora o botão. Pode ter um gosto amargo, mas doce será a flor. E nós precisamos ouvir a alegria que vence a tristeza desse mundo caído, enquanto nós cantamos o outro hino assim também, que diz: seu juramento, aliança e sangue sustentam-me no dilúvio arrasador. Quando tudo ceder
ao redor da minha alma, Ele é toda a minha esperança e calma. Ah, beleza, aqui tem rima, tem tudo. Se você me perguntar, olha, o mundo não precisa ver cristãos felizes, alegres, para eles serem atraídos? Sim, se eles conseguirem ver nossa alegria no meio da tristeza. Se eles nos veem alegres, como quando tudo está bem, ou quando nós estamos cantando aqui, ou quando o nosso emprego está indo bem, nosso casamento, nossa vida, então eles não estão vendo nada demais, eles também são alegres assim. Isso não mostra nada sobre Cristo para as pessoas, eles precisam ver que nossa felicidade é uma obra indomável de Cristo, uma obra indomável do Espírito Santo em nossos corações, uma tristeza provavelmente mais profunda do que eles nós temos. Se nós somos filhos de Deus, talvez nós sejamos uma das pessoas que sentem mais tristeza no mundo, porque grande parte das tristezas que nós sentimos, o nosso mundo não pode sentir. Aquela tristeza de Paulo em Atenas, que o seu coração ficava totalmente comovido por causa da idolatria, de como Deus não era adorado, de como as pessoas estavam vivendo de tal maneira que Jesus, a razão da criação, não era o alvo de tudo que acontecia naquela cidade. Então, o Filho de Deus ele tem umas tristezas. Quando o homem vê a morte, ele só acha a morte uma desgraça, algo horrível. Não, nós não. A morte traz para nós uma tristeza, porque nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Nós sabemos que a morte em si não é nada, é só um eco muito tênue do grande horror que é estar para sempre debaixo da ira de Deus. Nós podemos dizer que, seguindo o nosso mestre, nós somos homens de dores aqui. Nós temos muito mais tristezas em cada situação da vida do que o mundo. Você pode ver um jovem destruir a sua vida com drogas e uma vida horrível, indo para a morte, e você pode ver um jovem ali que é um bom estudante, que está vivendo uma vida muito legal, mas você sabe que ele está indo para o mesmo destino do que o outro. Então você consegue olhar para alguém que parece ser um sucesso, uma pessoa equilibrada, uma pessoa que está acabando sua carreira acadêmica, e sentir a mesma tristeza e dizer: miserável situação é desse homem que parece que tudo está bem, quando tudo está mal na vida dele. Então é óbvio que nós podemos sentir muito mais tristeza, e eles precisam nos ver entristecidos, mas sempre alegres. Então vamos pôr um pouco de rocha sobre essa verdade. A Bíblia nos mostra isso o tempo todo, e isso faz parte do nosso chamado. Eu disse, por que quando a gente morre, Deus não nos glorifica logo? Deus quer que a gente esteja aqui para mostrar essa beleza, e que eu e você não sejamos, que vamos tomar da Santa Ceia daqui a pouco, um obstáculo para as pessoas verem que Cristo é o suficiente, mas nós podemos ser. Nós não devemos fingir que nós não somos um vaso de barro, mas se o fato de a nossa ênfase ser o vaso de barro, e aí todos os seres humanos são um vaso de barro, então não há nenhuma diferença entre nós e o mundo. Mas Paulo diz, mas é um tesouro infinito. Nós não podemos ser obstáculos por sermos um vaso de barro, para que as pessoas vejam o tesouro infinito. Nós temos que tirar. Então, por exemplo, 2 Coríntios 6, 13 a 10, Paulo está dizendo assim, o que a igreja precisa ver em você? Cada um de nós aqui somos igreja, e o que cada um da igreja precisa ver em você? O que as pessoas no seu trabalho precisam ver em você? O que o mundo precisa ver em você? Então, o que o mundo necessita de nós a cada dia, nossa família, nossos irmãos, é a tua alegria em Cristo. E se você não tem isso, você não tem nada para o mundo, você se torna um obstáculo para as pessoas verem Cristo, mesmo nos seus melhores dias, porque nos seus melhores dias, o que as pessoas vão ver é uma alegria que todos os seres humanos têm, uma paz que todos os seres humanos têm, e uma vida que todos os seres humanos têm. A resposta está no versículo 13 e 4, quando Paulo diz, não dando nenhum motivo de escândalo. Aí tu pensa, ele vai falar o quê? Em adultério, sei lá, que está dizendo para não dar nenhum motivo de escândalo. Em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo, recomendamos-nos a nós mesmos como ministros de Deus. Nós não queremos ser pedra de tropeço para ninguém, nós não queremos ser obstáculo. O próprio Evangelho é o escândalo, é loucura, mas nós mesmos não devemos ser obstáculos. Então nós devemos tirar os obstáculos que nós podemos ser, e ai de nós se nós formos um obstáculo para que as pessoas vejam Cristo, porque, como eu disse, nós estamos aqui exatamente para o oposto. Em outras palavras, Paulo está dizendo, o que estou prestes a fazer é tirar de diante de vocês todos os obstáculos e recomendar a vocês a vida que eu experimento, a graça que eu experimento, o ministério que eu vivo.
nossa vida, nossa mensagem. Eu quero recomendar isso a você, eu não quero ser um obstáculo para que vocês não enxerguem a mensagem, o centro da mensagem que o Evangelho é. Nós devemos estar fazendo isso todo dia, em todo lugar, na escola, no trabalho, na repartição pública, no hospital, em todo lugar. Nós devemos pensar: eu estou sendo um obstáculo para as pessoas verem Cristo. Paulo deseja que a igreja em Corinto e o mundo não o rejeitem, não se afastem, não entendam mal quem ele é, não entenda mal o que ele ensina, não entenda mal o que ele representa. Ele quer, no que depender dele, conquistá-los. Eles sabem que para eles verem o que eles precisam de uma obra soberana do Espírito. Mas Paulo diz: nós não podemos ser obstáculos para isso, apesar de não podemos ser quem faz eles enxergarem. Então, se você quiser uma linguagem atrativa, veja como Paulo faz. É impressionante o que ele faz aqui. A maioria dos comunicadores, especialistas em crescimento de igreja, em fazer as pessoas desejarem o Evangelho, sempre por motivos pecaminosos, porque é assim que acontece, elas não iam gostar do que Paulo vai dizer aqui. Ele está dizendo: não seja um obstáculo para as pessoas verem Cristo. Aí ele vai dizer o quê? De fato, alguns podem dizer: Paulo, o que você está fazendo não é remover os obstáculos, você está criando obstáculos para as pessoas verem Cristo, você está criando obstáculos. Mas ele está dizendo: não, estou removendo. Nós não queremos ser um obstáculo. Então veja como Paulo remove os obstáculos, e perceba se amanhã, na segunda-feira, no seu trabalho, você está removendo os obstáculos. Perceba se no meio da igreja você está removendo os obstáculos para as pessoas verem a glória de Cristo. Paulo está dizendo: é disso que o mundo precisa. E ele mostra algumas etapas, ele descreve os sofrimentos que ele padece. E ele descreve o caráter que ele tenta mostrar em meio a esses sofrimentos. E ele descreve todos os paradoxos, alguns paradoxos da vida cristã. Então ele descreve o sofrimento, ele diz: eu não quero ser nenhum obstáculo para que as pessoas vejam o valor infinito de Cristo, eu vou tirar o obstáculo. Ele diz assim no versículo 3 a 5, não dando nenhum motivo de escândalo, ou coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo nos recomendamos a nós mesmos como ministros de Deus. Como nós nos recomendamos como filhos de Deus, como ministros de Deus, como povo de Deus que está aqui para mostrar o valor infinito de Cristo. Ele diz: em tudo recomendamos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Então você pode estar perguntando a Paulo: como isso remove o obstáculo? Olha, eu removo o obstáculo para que as pessoas vejam a Cristo, elas venham a Cristo, e eu tiro o obstáculo como? Apanhando, sofrendo, nas angústias. Agora você pode perguntar: como é que isso está recomendando o ministério dele? Como é que isso está mostrando Cristo como belo? Porque isso não afasta as pessoas, em vez de atraí-las. É o que nós imaginamos. Nós falamos: olha como eu não sirvo de obstáculo. Olha, eu não faço isso nas muitas prisões, nas muitas aflições. Paulo descreve o caráter que ele tenta mostrar. Ele diz assim no 6 e 7, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensiva, quer defensiva. Então a referência de Paulo é da espada do Espírito na mão direita e do escudo da fé na esquerda, como está em Efésios 6, 16, 17. Portanto, ele está dizendo: em vez de eu ficar amargurado nas angústias, eles me veem alegres. Então todo obstáculo foi retirado, eles veem a alegria dele está em Cristo. Eles não me veem amargurado, não me veem frustrado porque eu estou preso e não posso exercer meu ministério. Meu ministério não está indo para frente. Eles não me veem amargurado na cadeia. Eu tiro os obstáculos para que eles vejam a razão do Evangelho, o que o Evangelho faz. Eles não me veem irritados, eles não me veem ressentidos, eles não me veem assim, as aflições, as dificuldades, as calamidades, os trabalhos, as noites sem dormir, os açoites, pela graça de Deus, mostram a beleza de Cristo ao mostrar a minha satisfação, longanimidade, paciência e alegria em Cristo. Paulo mostrava paciência, bondade e amor,
onde qualquer ser humano mostraria amargura, ressentimento, reclamação. Seu espírito nunca foi quebrado pela dor do seu ministério. O ministério dele não era compreendido, ele ia parar na cadeia, ele estava a perigo, às vezes, entre irmãos, falsos irmãos, ele estava sofrendo essas coisas todas. Ele diz, mas isso, em vez de ser um obstáculo, isso mostrou Cristo ainda mais belo. Você vê, ele nunca usa a graça. Paulo claramente diz que ele é um vaso feio, tosco, quebrado, com aflições, gemendo com o mundo, mas ele diz, mas então o tesouro que está dentro se manifesta tão belo, que as pessoas veem, elas veem a graça, não como um fato simplesmente de que um vaso tosco de barro foi escolhido, mas que esse vaso de barro contém um tesouro enorme. No Espírito Santo, ele encontrou recursos para dar e não resmungar, mesmo quando ele não recebia em troca o que ele estava dando: amor, interesse, para ser paciente no tempo de Deus, em vez de sentir pena de si mesmo. Paulo podia ficar na cadeia, ele ficava lá às vezes 1 ano, 2 anos, podia ficar lá sentindo pena de si mesmo. Eu sou um grande pregador, podia estar nos lugares, mas o meu ministério é um fracasso, que ninguém se interessa por mim, ninguém me dá valor. Paulo diz, não. Eu encontro recursos no Espírito Santo e alegrias em Cristo, em que faz eu nunca resmungar. Eu não resmungo pela época que eu vivo, o governo que eu vivo, desde que eu sou criança, esse tal de Nero, outro imperador romano, só gente ruim governando, o mundo é horrível. Não! Para ser bondoso com pessoas, ao invés de culpar os outros por todas as situações que ele vivia. Então Paulo escreve sobre os paradoxos da vida cristã. É por isso que Deus nos deixou no mundo, queridos. É por isso que Ele nos deixa gemer com toda a criação. Como as pessoas veriam a suficiência de Cristo, a beleza de Cristo, a suficiência para nossos corações, a alegria que está permeando as nossas vidas. É por isso que o outro ladrão, que finalmente ouviu, hoje estarás comigo no paraíso, não parou de sentir dor, não foi liberto da cruz e nem deixaram de quebrar suas pernas. Como as pessoas iam ver? Iam ver ele resmungando ainda igual o outro ladrão, amaldiçoando as pessoas, sentindo pena de si mesmo, ou iam ver ele morrer em paz porque ele estaria com Cristo naquele dia? Então Paulo diz, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Então, quando você anda na luz e quando você ministra no poder do Espírito Santo, é o que Paulo diz, ele habita em você, e quando você fala a verdade, e quando você está no mundo por causa de Cristo, ele diz, na pureza, no saber, na longanimidade. Essa é uma palavra que a melhor tradução para ela seria um pavio longo, não é? A gente tem a expressão de falar assim, eu tenho um pavio curto, ou seja, começa um problema, começa uma coisa, logo eu sou uma bomba, né? Sai de perto, porque eu vou explodir, meu pavio não é longo. Longanimidade é aquele pavio que nunca chega ao fim, ele fica queimando, as coisas estão acontecendo. O pavio de Paulo nunca queimava, ele ia ficar preso 3 anos. O pavio não, na muita longanimidade, na bondade, no amor. Algumas pessoas irão honrá-lo, Paulo diz, outras vão desonrar você. No versículo 8a, ele diz, você vai viver para a beleza de Cristo, alguns vão desonrá-lo. O que você vai fazer? Você vai ficar amargurado? Você vai ser alegre, você vai se deleitar em Deus, então você não vai criar obstáculo para as pessoas verem. Eu não estava alegre porque algumas pessoas me honravam, eu estou alegre quando elas me desonram. Algumas pessoas, ele diz, vão caluniar vocês e alguns vão elogiar vocês, versículo 8b. E essa desonra e calúnia podem vir na forma de chamar você de impostor. Algumas pessoas chamaram Paulo de impostor, você não é verdadeiro, você tem outros interesses, o teu interesse é o dinheiro, o teu interesse é o seu nome, o teu interesse é alguma coisa. Paulo diz, nós somos verdadeiros, mas algumas pessoas nos chamam de impostores, nós ficamos arrasados com isso? Nós não ficamos. Assim nós tiramos os obstáculos, porque nós não servimos a Deus para sermos reconhecidos pelas pessoas. Então lembre-se de Jesus que disse, ai de vós quando todos os louvarem, porque assim
procederam seus pais com os falsos profetas. Ou seja, se Jesus diz, ai de vocês quando todos te elogiarem, é óbvio que quando um monte não te elogiar por causa do evangelho, você não vai ficar arrasado porque o teu ministério não está indo bem, porque muita pessoa está te desonrando. Significa que na mente de Paulo, uma recepção mista, alguns honrando e alguns te odiando, era algo totalmente esperado. Não é? Ser desonrado e difamado era algo que ele esperava. Quando isso acontecia, ele não ficava chafurdando na autocomiseração, sentindo pena de si mesmo. Ele removeu o obstáculo, ele diz, você não pode dar ser um verdadeiro profeta se você espera que as pessoas falam bem de você e disso que você retira a sua alegria. E disso que você retira a sua paz. Você precisa ouvir todo mundo falando mal de você e todo mundo te desonrando, como Jesus disse, e se sentir muito feliz nele. Assim você tirou o obstáculo, você deixou claramente para as pessoas que a sua alegria não estava na honra que possa vir dos homens. Então ele começa a mostrar esses paradoxos do coração que realmente é regenerado. Se você não for atencioso, pode pensar que Paulo está corrigindo falsas percepções a respeito do cristão, mas não é o que ele está fazendo. Todas as percepções dos que estão de fora aqui, nesse texto, estão corretas, porque as duas coisas estão acontecendo mesmo. Paulo diz assim, o que você vê é verdade, mas não é toda a verdade. Você me vê sendo castigado, você me vê apanhando, você pode achar que eu sou um miserável. Isso é parte da verdade, eu realmente apanho e realmente sou tratado assim, mas você não está vendo tudo. Então ele diz, você nos vê como desconhecidos, entretanto, somos muito conhecidos. Verso 9a. O que ele está dizendo então? Como assim? Como desconhecidos, entretanto, bem conhecidos. Ele está dizendo o seguinte, olha, sim, no Império Romano nós somos Joãos ninguéms. No Império Romano nós somos o lixo do mundo. Ninguém nos reconhece. Eu sou tratado como um bandido. No Império Romano é assim, eu sou tratado como um desconhecido, como um Zé Ninguém. Nós, os cristãos juntos no Império Romano, somos tratados como um pequeno movimento que segue a um carpinteiro crucificado. É ridículo para eles. Todos nós somos ridículos. Os judeus nos acham escandalosos. Os gregos não veem nenhuma sabedoria em nós. Porém, o que ele está dizendo? Nós somos conhecidos por Deus, e é isso que importa para nós, como está em 1 Coríntios 8,3 e Gálatas 4,9. Ele diz assim, como desconhecidos, mas muito conhecidos. A única pessoa que importava nos conhece. Nós somos conhecidos de Deus, ou usando as palavras de João, amados, agora nós somos filhos de Deus. Em segundo lugar, ele diz, como se estivéssemos morrendo, e contudo, eis que vivemos. Verso 9b. Ele está dizendo, sim, nós morremos todos os dias, nós somos como ovelhas levadas ao matadouro, nós estamos crucificados com Cristo, e alguns de nós estão sendo levados para as cadeias, estão sendo decapitados, estão sendo apedrejados. Sim, Estevão foi apedrejado, sim, Tiago foi decapitado, sim, todos nós estamos sendo assassinados, eu estou sendo preso, estamos como se estivéssemos morrendo, mas contudo vivemos. Porque ele está dizendo o seguinte, porém nós vivemos porque Cristo é a nossa vida. E como é dito pelo apóstolo, e quando Cristo, que é a nossa vida, se revelar, então eles nos matam, mas eles não matam, nós morremos, mas eis que vivemos, porque a nossa vida não é o que vocês veem, nossa vida é Cristo. Ele falando no 9c, como castigados, porém não mortos. Ele está dizendo assim, olha, não importa, nós suportamos muitos castigos. Eu sou chicoteado, eu sou apedrejado, eu sou maltratado, as multidões às vezes querem me linchar, e eu também sou alvo da disciplina de Deus que me ama. Então eu sou alvo do ódio do homem e também sou alvo da disciplina de Deus. Eu tenho um espinho, então Deus quer que eu tenha esse espinho. Mas, repetidamente, Deus nos tem poupado da morte, e Ele nos poupará da morte até que se complete a obra em nossas vidas. Eu, Paulo, não vou ser assassinado pelo Império Romano antes que eu cumpra o meu chamado, e quando eu tiver cumprido, eu poderei partir, estará tudo bem. É por isso que quando lá na frente, alguns anos depois, ele está escrevendo para Timóteo, ele diz, combati o bom combate, terminei a carreira, acabou, está na hora
está na hora da glória. E depois ele diz no 10a, entristecidos, mas sempre alegres. Sim, estamos tristes, nossos irmãos estão sendo assassinados, esse mundo não vive para Deus, existem inúmeras razões para nossos corações ficarem tristes, mas em todas essas tristezas nunca tocam na nossa alegria. E eis um dos maiores paradoxos da vida cristã. Nós temos muito mais motivos de tristeza do que o mundo à nossa volta, mas nós temos uma alegria tão profunda e tão poderosa que ela nunca deixa de estar lá. E do 10b ele diz, pobres, mas enriquecendo a muitos. Sim, nós somos pobres quanto à riqueza deste mundo. O evangelho não é sobre ser rico, o evangelho não é sobre ser próspero, o evangelho não é sobre ter coisas, mas nós não vivemos para essas coisas. Portanto, se nós temos essas coisas, abundância, como ele fala em Filipenses, nós sabemos viver com isso de tal maneira que Deus é glorificado. E quando tudo é tirado de nós e nós ficamos sem nada, nós não vivemos para sermos ricos e termos essas coisas, mas nós vivemos para tornar as pessoas ricas em Cristo. É por isso que ele diz, pobres, mas enriquecendo a muitos. Muitos estão sendo feitos ricos. Ele diz no 10a, nada tendo, mas possuindo tudo. Em certo sentido, consideramos tudo como perda pelo amor de Cristo. Ele diz, eu perdi tudo por causa do amor de Cristo, pela sublimidade de conhecer Jesus Cristo, Filipenses 3:8. Mas ele está dizendo, de fato, apesar disso, somos filhos de Deus, e se somos filhos de Deus, somos co-herdeiros com Cristo de todas as coisas. Romanos 8:17. Ele está dizendo, nós somos ricos, nós somos as pessoas mais ricas do mundo, embora não possuímos nada aqui. E a nossa riqueza é tão grande que enche nosso coração de uma esperança e alegria que faz nós triunfarmos com alegria em meio às tribulações. Para cada cristão, Paulo está dizendo, tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Se tudo é vosso, vocês são as pessoas mais ricas que existem. A história está sendo desenvolvida para o seu bem. Tudo está acontecendo no mundo hoje político, o mundo parece desgovernado. Não, Deus está operando todas as coisas para o bem daqueles que Ele ama e chamou segundo o seu propósito. Agora, se até a história está sendo dirigida para o nosso bem final, sermos a imagem de Cristo, e nós somos herdeiros dele, com Ele, com todas as coisas, nós possuímos tudo. E a prosperidade não nos recomenda. Agora, volte e lembre-se de que Paulo disse no versículo 13 e 4, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado, pelo contrário, em tudo recomendamos-nos a nós mesmos, como ministro de Cristo. Ele viveu uma vida, ele diz, eu removi os obstáculos, para que as pessoas vissem a beleza de Cristo. E como foi? Foi elas me vendo regozijando em meio às aflições. Eu feliz na cadeia. Eu triste, mas sempre alegre. Tirei os obstáculos. Elas nunca, olhando para mim, acharam que o Evangelho era sobre ganhar coisas que não fosse Cristo, que satisfaria a nossa alma. Ao olhar para mim, elas sempre iam ver alguém que era satisfeito, tinha paz, alegria, gozo, descanso, tão somente por causa de Cristo. Ou seja, o meu vaso de barro, em vez de eu usar a graça como uma desculpa para esse vaso de barro mostrar nada, como o vaso de barro que o mundo só mostra a decadência, esse vaso de barro, ele foi o contraste para que o tesouro ficasse como um pano preto, que as pessoas na joalheria colocam os diamantes no fundo preto, não no fundo branco, brilhante, porque você não vai ver direito o brilho do diamante. Eu, como um pano escuro, as minhas aflições mostraram as belezas de Cristo de maneira mais intensa. O meu espinho mostrou que a graça é suficiente. Em vez de falar, o meu espinho fez a graça mostrar que ela não consegue fazer nada. Não, o espinho fez a graça aparecer linda, ou seja, Cristo. Então, ele tirou os obstáculos, ele removeu o obstáculo de alguém pensar que Paulo estava servindo a Cristo por causa do dinheiro, por causa do conforto, do respeito no Império Romano, ou para ter um grande ministério, ou para não ficar preso.
Ele deu todas as evidências que foi capaz para mostrar que ele não era cristão, ele não estava no ministério e nem ele tinha nenhuma alegria por causa dos benefícios mundanos. Isso podia ser tirado dele, podia dar a ele o oposto, aflição, ser chicoteado, ser desprezado, ser considerado o lixo do mundo. E quanto mais o vaso era de barro e tosco, mais as pessoas perguntavam: de onde vem a alegria de Paulo? Porque ele é o homem mais satisfeito do mundo. Porque agora ele não é mais o judeu dos judeus, nem o fariseu dos fariseus, nem um homem respeitado, e ele é o homem mais feliz da terra. Porque ele é. Ele está dizendo: eu tirei todos os obstáculos, as pessoas veem que é por causa de Cristo. Mas há muitos pastores e cristãos hoje que pensam exatamente o contrário. Eles entendem que a nossa vida tranquila, a nossa vida sem grandes problemas, a nossa vida, o nosso ministério de sucesso, recomenda Cristo. E esse simplesmente não é o modo de Paulo pensar. Ele pensava que essas coisas eram obstáculos. Porque essas coisas assim, se o meu ministério fosse a coisa mais importante, de tal maneira que quando eu estivesse preso, eu tivesse arrasado, então isso era um obstáculo. Aquilo que eu chamo de ministério é um obstáculo para que as pessoas vejam que a minha satisfação não vinha do ministério, vinha de Cristo. Porque se elas atraíssem alguém para Cristo, seria pelo motivo errado. Se alguém fosse atraído a Cristo porque eu sou uma pessoa que sou respeitada, não sou o lixo do mundo, então certamente elas seriam atraídas pela coisa errada. Seria porque elas acham que Jesus torna as pessoas respeitáveis aos olhos do mundo, torna as pessoas relevantes para a cultura, torna as pessoas aceitáveis, torna a vida mais fácil, mas elas estariam indo para um Cristo falso. Ninguém deveria vir a Cristo por esses motivos. Atrair pessoas a Cristo com um estilo de vida, ou com uma ideia não de ser um vaso tosco, mas que a graça triunfa de prazer em Cristo. Paulo diz: não é levar as pessoas a Cristo de verdade, porque ele não está sendo visto em sua glória. E a vida cristã deve ser apresentada como um caminho para o Calvário. Nós devemos mostrar, como vamos tomar da Santa Ceia agora, de que nós seguimos Cristo levando a sua vergonha, o seu vitupério. Em vez de levar a vergonha dele e causar em nós constrangimento, amargura, porque nós queremos ser reconhecidos. Em vez de a vida cristã, quando o nosso vaso, nós gememos junto com toda a criação, experimentar todas as aflições, as dores do mundo, eles nos veem exatamente como eles, com os mesmos recursos, buscando os mesmos recursos, com os mesmos resultados totalmente insatisfatórios, então não vão ver nada. Eles vão continuar vendo o outro ladrão amaldiçoando as pessoas, resmungando, praguejando, mas eles não vão ver mais assim o homem que olhou para Cristo e disse: mestre, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Esse homem agora vai morrer diferente não porque vão tirar ele da cruz, não porque não vão quebrar as pernas dele, não porque não vão continuar maltratando ele, mas porque agora tudo mudou, naquele dia, naquela hora, por causa de Cristo. Então, como Paulo estava recomendando o seu ministério, como Paulo estava recomendando sua vida, como Paulo estava recomendando sua mensagem, como Paulo estava recomendando Jesus. É isso que nós temos que pensar. Amanhã, quer você queira, quer não, vai estar recomendando Cristo. Ele diz: em tudo recomendamos-nos a nós mesmos como ministros de Deus. Como? Mostrando que conhecer Cristo, ser conhecido por Cristo, ter a vida eterna com Cristo, é melhor do que saúde, conforto, casamento, prosperidade, ter um corpo que nunca tem câncer, nunca tem problemas e doenças que levam à morte. Nós recomendamos a nossa vida e ministério, ele diz, por meio das aflições. Quando as pessoas nos veem em meio às aflições, elas veem a beleza de Cristo. Nós recomendamos nosso ministério, a nossa vida, no meio das calamidades. Vocês já viram como os homens reagem às calamidades? Vocês veem como isso pode acabar com eles, eles ficarem para o resto da vida amargos, mas eles vêm e nós enterramos os nossos irmãos assassinados todo dia. Eles veem nós sendo levados como ovelhas para o matadouro, mas quando eles olham para nós, eles veem as pessoas mais felizes e alegres do Império Romano.
Então nós recomendamos Cristo para eles. Nós recomendamos a nossa vida e ministério pelas noites em claros, passadas em fome e frio. Mas as pessoas não nos veem quebrados, amargurados, sem alegria. O que isso significa? Que Cristo é real para nós. Se nos tirar o prestígio, nos quebrasse, nos mostrasse quebrado, se o nosso ministério ficasse na cadeia há anos e nos mostrasse quebrado, só mostraria que o ministério é uma coisa real para nós. Nossos corpos são reais para nós, nossos corpos que eles chicoteiam, mas Jesus não é tão real. Mas isso mostra para eles que quando nós falamos de Cristo, de que Ele é a fonte, de que Ele é o pão, nós não estamos mentindo nos nossos cultos, nós não estamos cantando músicas inspiradoras, Ele é real para nós. Nós estamos mostrando que Cristo é infinitamente precioso, mais precioso do que tudo que o mundo pode nos tirar. E deve ser mais desejado do que qualquer coisa nesse mundo, qualquer conforto, qualquer saúde, qualquer relacionamento. Então eles não podem tirar essas coisas de nós. E quando mais o mundo nos maltrata, mais evidencia. Nós tiramos os obstáculos para que alguém pensasse que a satisfação está em alguma coisa que não é Cristo. Essa é a nossa recomendação. Quando tudo cede, diz assim um verso de um hino: ao redor da minha alma, Ele é toda a minha esperança e calma. Paulo diz assim: nós recomendamos Cristo. O que significa que parte da recomendação de Paulo para um mundo que ele estava triste, mas sempre alegre, como está no versículo 10, o que significa? Significa que o mundo precisa da igreja sendo um espetáculo de uma alegria indomável no meio do mundo. A criação inteira geme, nós gememos, Paulo diz, junto com toda a criação, mas sempre alegres. Os únicos que podem fazer isso. Significa que o mundo precisa da igreja mostrando isso. Então, dois exemplos para nós cearmos. Quando Jesus diz assim em Mateus 5, 11 e 12: bem-aventurados sois quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, ou seja, difamando vocês, falando mentira a respeito do caráter de vocês, disserem todo mal contra vocês, por minha causa. Por minha causa vocês são benditos quando essas coisas terríveis acontecem com outras pessoas. Exultai, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu. Você acha que é aleatório a próxima coisa que Jesus diz? Como é que alguém pode ser difamado e ter seu nome jogado no lixo e ficar alegre? Se o seu nome for a coisa mais preciosa para você. O contexto disso é o que Jesus diz. Se isso acontece, se quando vocês sofrem, são difamados, tudo que arrasa e acaba com a alegria do homem, com a estabilidade do seu coração, se quando isso acontecer com vocês, vocês se alegrarem, ele diz no versículo seguinte: vocês sois o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Não é aleatório que ele fale para nós nos alegrarmos nas circunstâncias que ninguém se alegra, e diz: e vocês são sal. Ou seja, o sabor do sal que o mundo precisa provar em vocês, o brilho da luz que o mundo precisa ver em vocês, é exatamente essa alegria indomável em mim. Se eles difamarem vocês, matarem vocês, desprezarem vocês, tirarem de vocês dos seus empregos, tirarem suas famílias, matarem as suas famílias, e vocês se alegrarem em mim, eles vão ter um sal e uma luz que esse mundo não tem, porque ninguém pode se alegrar nessa situação, mas vocês não vão se alegrar. Exultem, porque grande é tudo que vocês vão desfrutar de mim na eternidade. É óbvio que isso não vai ser muito consolador se o céu não é tão real para você. Então, esse é o sabor, esse é o sal, essa é a luz do mundo. O mundo, Paulo diz, nos vê assim, quando nós somos ovelhas levadas ao matadouro. Alegria em meio à saúde, Jesus está dizendo. Alegria em meio à riqueza e conforto, alegria sendo reconhecido como relevante pela cultura, alegria quando falam bem de vocês. O que isso significa para o mundo? Nada, porque eles são alegres quando isso acontece com eles. Em que isso apontaria para mim? Em que? O mundo já tem isso. Isso é mais da escuridão que o mundo tem. Contanto que ele tenha isso,
Não há nada no coração dele que realmente se satisfaça em mim. Mas a alegria indomável em meio à tristeza, o mundo não tem. E quando vocês têm isso, vocês são a luz do mundo. Vocês são o sal da terra. Isso é o que Jesus veio dar a este mundo caído, cheio de dor e arruinado e pecado. Uma alegria assim nele. É por isso que Paulo está levando os coríntios a enxergarem essa realidade. Eu gostei da experiência de agonia de Paulo em relação à perdição aos seus compatriotas. Diz assim, Paulo tinha dito assim em Filipenses 4:4, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos ou alegrai-vos. Mas em Romanos 9:2-13 ele diz assim, estranho, tenho grande tristeza e incessante dor no coração por amor dos meus irmãos compatriotas segundo a carne que estão perdidos. Agora não é estranho? Paulo diz, eu tenho uma contínua tristeza por causa dos meus compatriotas que estão perdidos, não estão em Cristo. Agora você pensa, como é possível? Paulo diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Agora ele está dizendo, eu tenho uma contínua tristeza. Ou você tem uma contínua tristeza, ou você tem uma alegria contínua, as duas coisas. Não seria verdade, não é? Ele diz incessante tristeza. Tenho grande e incessante dor no coração, outra versão diz. Paulo está desobedecendo o que ele mesmo disse, regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo regozijai-vos. Não, porque ele disse em 2 Coríntios 6:10, entristecidos, mas sempre alegres. Não é isso que o mundo precisa de você e de mim. Quando nós tomamos do cálice e do pão, falamos, nós somos um vaso de barro. Nós não passamos de homens que estão gemendo com toda a criação. E nós temos ainda mais tristezas do que os outros homens, porque nós amamos Deus que não é amado no mundo. Nós vivemos num mundo que ama as trevas. Nós vivemos num mundo que desvaloriza a coisa que nós mais amamos e a razão pela qual nós vivemos, Cristo. No entanto, Cristo, apesar dessa tristeza até maior do que a dos outros homens, é cheia de glória e alegria. Nós estamos tristes assim, mas sempre alegres. E essa alegria transbordante é o sal e a luz do mundo. Então nós podemos compartilhar o evangelho com alguém que nós amamos, e aquela pessoa sempre rejeitar, e nós sentimos tristeza por ela. Mas exatamente porque ela não vai ter a nossa alegria, porque ela não está desfrutando do nosso gozo, da nossa paz, dos nossos recursos infinitos no Espírito Santo. Então você vê, é óbvio que a nossa tristeza por ela não experimentar a nossa alegria, não pode acabar com a nossa alegria. Eles nunca foram amados assim, quando alguém é capaz de sentir tristeza pelo estado deles. E isso porque eles nunca vão ter, se não forem chamados por Deus, a nossa alegria. E pela graça de Deus, isso pode ter gosto de sal na terra e ser a luz no nosso mundo. Então, o que o mundo precisa de você? Você está sendo um obstáculo para que as pessoas vejam Cristo? Ou você está tirando todos os obstáculos? Não é uma questão de você pregar amanhã. Quanto mais você falar de Jesus e mais as pessoas veem você sem a alegria indomável de Cristo em meio a um mundo em que todos nós gememos, você se torna um obstáculo maior para Cristo. Cada vez mais elas vão achar que Cristo não é suficiente. Nunca fale sobre as suas fraquezas para mostrar que Cristo é insuficiente. Isso é se tornar um obstáculo para o Evangelho. Fale sobre as suas fraquezas, as injúrias, as difamações, mas não para mostrar amargura, mas para mostrar como isso não afeta a sua alegria em Cristo. Fale sobre as suas enfermidades, fale sobre a sua dor, fale sobre aquilo que está te matando. Isso não é uma coisa feliz em si mesma, mas deixem elas verem uma alegria, porque você encontrou um amor mais forte que a morte. Você encontrou algo que pode dizer, nada pode me separar deste amor. E isso não é Paulo mencionando pecados, como muitas pessoas dizem no nosso triste
arraial evangélico, às vezes até reformado. Nada pode nos separar do amor de Cristo, nem o adultério, nem isso, nem aquilo. Poucas vezes a palavra de Deus é mais adulterada quando alguém usa um texto assim. Paulo está dizendo, nada pode nos separar, nem a morte, nem a violência, nem o horror. Nós sentimos um amor tão grande que foi derramado em nossos corações, que nós temos paz, nós estamos seguros. O capítulo 8 de Romanos é o maior capítulo da Bíblia, ele fala sobre como os crentes estão seguros e têm paz em seu Deus. É assim que nós tiramos todos os obstáculos e deixamos o Espírito Santo fazer o que Ele quiser no chamado de Deus, para que o homem veja a mesma beleza que temos visto na face de Cristo. Vamos ficar de pé, vamos orar. Come to me, you